Oi, oi, pessoal, tudo bem? Mais cedo eu postei um vídeo rápido, falando de uma situação em que uma situação com meu filho, e meu filho me contou que alguém muito próximo da família havia dito para ele que ele fala eu te amo demais. E aí eu trouxe a reflexão aqui para vocês e tive alguns questionamentos. Eu vim aqui trazer um vídeo mais extenso para explicar um pouco mais sobre isso para vocês, sobre qual foi o que que eu vim trazendo, por que eu falei desse esfriamento do amor, está muito atrelado ao patriarcado. Então, quando eu parei para pensar na situação e eu trouxe essa questão do esfriamento do amor, eu tive um questionamento. E todos os questionamentos me faz sair da caixa. E aí eu trouxe um pensamento mais concreto aqui para vocês. E a pergunta que eu vou iniciar: quando foi que demonstrar amor, dizer que eu te amo, se tornou um problema? E aí, demonstrar afeto virou um motivo de da gente se constranger. E aí, a pergunta, talvez essa pergunta mais importante, seja: o que a gente está ensinando aos nossos meninos, aos nossos filhos? Ao longo dessa minha trajetória de estudo, eu tenho me debruçado muito em estudo que fale sobre gênero, violência, sobre masculinidades e essas relações humanas. Eu tenho percebido que muitas das coisas que a gente considera normal, na verdade, elas foram aprendidas. E que ninguém nasceu acreditando que demonstrar amor é errado, que ninguém nasceu achando que chorar é vergonhoso, até porque o bebê ele já nasce chorando, independente do gênero. Ninguém também nasceu pensando que sentir é sinal de fraqueza. E eu acredito, e pelos estudos que eu tenho feito, eu percebo que isso foi ensinado. E muitas dessas estruturas que contribuiu para esse aprendizado foi o patriarcado. E no momento que eu fui questionada sobre qual relação teria desse esfriamento do amor bíblico com o patriarcado, e a partir daí eu trouxe essa ideia mais para um vídeo novo, né, para a gente estar falando isso de uma forma mais robusta. Então, a gente tem que começar a falar sobre aquelas durante os séculos. O que esses homens foram ensinados a serem, né? Eles foram ensinados a quê? Ser fortes, produtivos, resistentes e controlados emocionalmente, até pela questão do capitalismo. E aí muitos meninos ouviram frases como: homem não chora, engole o choro, tá resmungando demais, isso é coisa de menina, seja forte. Você é muito sensível, isso é coisa de mulherzinha. Pouco a pouco, eles aprenderam que sentir era uma zona de perigo, que ser afetivo, demonstrar afeto, era sinônimo de fraqueza, que essa vulnerabilidade era algo que precisava ser escondido. E aí eu penso em uma contradição disso tudo. Por que ao mesmo tempo vivemos em uma cultura que diz valorizar o amor? Por quê? E aí, enquanto eu trouxe essa reflexão para mim e para vocês, eu lembrei de uma passagem, daquela passagem bíblica, né? Que a gente muito se conhece, que Jesus ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o que significa esse esfriamento do amor?
Normalmente, a gente pensa em violência, egoísmo ou até mesmo a maldade. Mas talvez exista outra forma de olhar para isso. Talvez esse amor também ele se esfrie quando a gente deixa de expressá-lo. Talvez ele esfrie quando a gente ensina as nossas crianças, os nossos meninos, a esconder seus sentimentos. Quando a gente ensina a não abraçar, a não chorar, a não dizer o eu te amo, a não demonstrar saudade, a não falar sobre medo e a esconder o medo. Porque esse amor ele não se manifesta apenas nos grandes gestos, né? Ele vive nas palavras que às vezes não são ditas, nos abraços que não são dados, na presença, na vulnerabilidade que não é exposta. E aí eu trago Byung-Chul Han, que fala que essa sociedade, sobre uma sociedade que está cada vez mais incapaz de encontrar verdadeiramente o outro. Ou Balme, que fala sobre esses vínculos cada vez mais frágeis. E eu me pergunto, será que estamos criando pessoas preparadas para amar? Ou estamos criando, criando pessoas treinadas para se proteger? Talvez o patriarcado tenha ensinado homens a sobreviver também, mas não necessariamente a sentir. Talvez tenha ensinado força, mas não intimidade. Talvez tenha ensinado controle, mas não conexão. Por isso, quando eu ouvi meu filho dizer que achavam estranho ele falar eu te amo tantas vezes, eu senti que eu precisava refletir sobre isso. Porque eu não quero que ele tenha vergonha do amor. Também não quero que ele aprenda que demonstrar afeto é motivo de vergonha, de constrangimento. Não quero que ele precise esconder aquilo que ele sente, aquilo que existe de mais humano dentro de nós. E aí, talvez essa verdadeira força não esteja em nos tornarmos duros. Talvez esteja em permanecer sensível em um mundo que constantemente nos ensinou a nos fechar. E talvez esse amor não esteja esfriando porque as pessoas deixaram de amar. Talvez ele esteja se esfriando porque a gente desaprendeu a mostrar esse amor. E aí eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta. O que nós estamos ensinando às nossas crianças sobre o amor? E mais importante do que isso, eu quero perguntar a você se você consegue dizer eu te amo
com a mesma facilidade que tinha quando eu era criança. Obrigada, tá, pessoal? Vou pedir para vocês me seguirem, para deixar o like aí. E eu venho com uma outra reflexão mais à frente.